Senhor, nesta manhã nós queremos realmente declarar a nossa necessidade da Tua presença, da Tua revelação. Ó Deus, queremos entender os Teus caminhos, queremos entender o que o Senhor estava fazendo naquela época tão distante, mas que tem tanta coisa a ver com a nossa vida hoje. Queremos que o Senhor nos ensine, Senhor, a aplicar essas verdades, essas lições. Queremos aprender a confiar. Queremos que o Senhor também nos ensine, como o Senhor fez com Ezequias. Ó Deus, pedimos e suplicamos a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, esse aqui é mais só para lembrar os pontos que nós já vimos. Estamos falando sobre Ezequias. Nós estamos vendo que Deus estava trabalhando com Ezequias para ensinar a confiança, e nós queremos entender isso porque com certeza todo mundo enfrenta isso na sua vida diária, mas nós também temos desafios. Esses aqui eram desafios que Ezequias aprendeu. Nós temos visto que ele não sabia, não era uma coisa que ele já entrou na situação já confiando. A confiança é algo que a gente aprende, é algo que não é uma aprendizagem teórica, porque a gente sabe que devia aprender, devia confiar em Deus. Então não é uma coisa assim, eu preciso aprender como é que faz, eu preciso aprender as teorias, o passo 1, passo 2, não é isso que vai nos levar a confiar. A gente sabe que precisa confiar, na hora da necessidade a gente não confia. Então, só lembrando isso aqui, a gente não vai tomar tempo para voltar, mas essa primeira, eu estou colocando assim, quais foram as situações que ele passou na prova, quais que ele não passou. Aliança com o Egito não é uma situação muito explícita no relato bíblico, mas a gente descobre isso através do profeta Isaías, que havia essa possibilidade, essa tentação de confiar no Egito para achar uma proteção contra a Síria. Então, nós, de acordo com o relato bíblico, que não mostra, e mesmo as pesquisas históricas, Ezequias não fez essa aliança com o Egito. Então, e pode ter sido por causa do profeta Isaías, né? O profeta Isaías. Por isso que é muito interessante, tenho falado isso, é muito bom a gente ler os profetas. Nem todas as passagens a gente consegue fazer essa relação, mas é muito bom a gente ler Isaías sabendo que Isaías estava falando sobre o Egito por causa dessa situação histórica. A gente lê lá em Isaías, cuidado com o Egito, não faça aliança com o Egito. Mas por que ele estava falando isso? Porque tinha uma situação concreta, tinha uma ameaça da Síria, e ao invés de confiar em Deus, Ezequias poderia ter feito uma aliança com a Síria, com o Egito, para ter proteção, para ter segurança. Então, nós temos várias passagens em Isaías falando sobre isso. Então, ele não fez aliança, e então ele aprendeu, ele passou na prova, confiou em Deus, não fez aliança com o Egito. A segunda foi que teve um momento que a Síria começou a invadir Judá, e isso está em 2 Reis 18. Ezequias então pensou, puxa, agora não tem mais jeito, o que o rei vai exigir de mim? Então ele até falou assim, eu errei, eu não devia ter me rebelado, o que eu devo pagar? Então ele pagou o tributo pesado que o rei da Síria exigiu. Então, nessa hora, ele poderia ter confiado em Deus e não ter pago o que o rei estava exigindo. E falamos sobre isso também, que o tipo de opressão, o tipo de exigência que o sistema do mundo, que Satanás faz contra nós, não tem meio termo. A gente pensa, não, Ezequias pensou, vou pagar esse tributo e aí pronto, acabou. Mas não foi, ele pagou o tributo e o rei continuou vindo contra Jerusalém. Ou seja, ele pagou o que o rei queria, mas não resolveu. Então ele
esse aqui ele foi reprovado, ele não confiou e viu que não deu certo. A gente aprende, não é só quando a gente passa nas provas, a gente aprende a confiar nas coisas que a gente erra também. Então, esse aqui foi um erro, mas não foi um erro perdido, foi um erro que ele, com certeza, ele viu, puxa, não adiantou nada, né? Ele tirou todo o tesouro dele, arrancou o ouro das portas do templo, fez, né, vasculhou, assim, tirou, raspou o fundo do tacho em todo lugar que tinha, para achar o dinheiro que o rei queria, e não adiantou nada. Então, foi também uma lição de confiança. Depois nós vimos que ele fortaleceu a segurança, construiu outra muralha, fechou a fonte de água para o rei da Síria não pegar. Então, isso nos relatos de reis e crônicas não é colocado como uma coisa ruim. Ele fortaleceu a segurança, mas Deus não falou assim, olha, para que você está fazendo muralha? Confia em mim e pronto. Não, ele fez algo que foi válido. Só que em Isaías 22, não se dirige contra o rei Ezequias, mas colocou que talvez o povo estivesse confiando naquela segurança, naquelas muralhas, em toda aquela estratégia de canalizar a água, de não deixar o rei da Síria ter fonte de água, e da cidade ter um reservatório de água. Ele fez tudo isso, foi bom, mas não foi isso que salvou Ezequias. E em Isaías 22, ele coloca, eu não vou colocar um X na frente, mas vamos dizer assim, teve quem do povo de Judá, teve quem confiasse nisso, e o profeta Isaías está alertando e advertindo, vocês estão confiando nessas coisas, isso não vai adiantar. Então, até essa questão de fortalecer a segurança, tem muitas maneiras em que nós podemos fortalecer a nossa segurança como cristãos. Hoje não estou falando de segurança militar, estou falando assim, que tá vindo contra nós como igreja? Muitos ataques, no sentido assim, de tirar a nossa confiança em Deus, tirar a nossa fé na palavra de Deus, na pessoa de Deus. Então, tem muitas coisas que vêm contra nós e nós devemos fortalecer a segurança. O que é fortalecer a segurança? Tem armas espirituais que falam em Efésios, tem a gente colocar fundamentos firmes na nossa vida, na vida da nossa família. Tem muitas coisas que fazem parte, a igreja precisa também buscar em oração, precisa ter, isso seria todo um estudo em si, para você entender como que nós, como igreja, devemos fortalecer a nossa segurança. Então, isso é válido, o que eu estou colocando aqui, isso é válido, mas em si, que Isaías falou assim, não adianta você fazer as muralhas e não olhar para mim, porque a segurança realmente vem de Deus, ok? Então, isso é só para a gente colocar. Nós estamos aqui no quarto item, desde domingo passado a gente falou um pouquinho sobre isso, então nós vamos abrir em 2 Reis, capítulo 20, para poder ver mais um aspecto aqui na vida de Ezequias. Eu já expliquei, inclusive da última aula, eu falei um pouco do porquê eu estou falando sobre essa enfermidade, sobre a enfermidade, sobre esse ponto, nessa sequência. Tem 3 relatos sobre a vida de Ezequias na Bíblia, 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías. Nos 3 relatos, a enfermidade é colocada no fim. Essa questão de Babilônia vem logo depois da enfermidade, mas no fim do quê? Houve assim, o grande desafio. Deus estava ensinando Ezequias a confiar em Deus, por quê? Porque Ezequias ia enfrentar uma situação de grande perigo, que foi quando o rei da Síria realmente entrou e cercou Jerusalém. Então, Ezequias, o grande evento, se você não lembra de mais nada sobre Ezequias, provavelmente você lembra sobre quando o rei da Síria veio, cercou Jerusalém,
Ezequias clamou a Deus e o anjo do Senhor saiu e matou o exército inteiro. Foi um dos maiores livramentos na Bíblia. Não é como sair do Egito, mas eu diria assim, que talvez em segundo lugar, assim, foi um dos maiores livramentos na história do povo de Deus, que não tinha saída. Não tinha saída. A Síria já tinha tomado todas as cidades de Judá, já tinha tomado as 10 tribos. O que sobrou de Israel? Sobrou a cidade de Jerusalém, só. E um exército enorme cercando Jerusalém. Jerusalém tinha muralhas, Ezequias tinha fortalecido a segurança, tinha água, mas quanto tempo eles iam conseguir resistir? Não iam conseguir resistir por muito tempo. Então, Ezequias, o grande evento do reinado, da vida de Ezequias, dessa história, foi esse momento. E quando você lê em 2 Reis, 2 Crônicas, Isaías, quando você lê essa história, o que eles gastam mais tempo descrevendo é essa ocasião. Só que depois que Deus faz o livramento, aí relata sobre a doença, mas estudando, né, procurando entender quais são as evidências e tal, eu não posso dizer que eu tenho certeza, estou me baseando em pesquisas e várias evidências, mas ou essa doença aconteceu quase que simultâneo com a invasão, ou talvez antes. Mas por que a Bíblia coloca depois? Eis uma pergunta que eu não tenho resposta, né? Mas existem também alguns pensamentos, mas a ideia, eu penso o seguinte: a Bíblia foi relatando, porque o grande evento, como eu falei, foi essa invasão e esse livramento. Aí depois do livramento, não necessariamente por cronologia, aí os autores bíblicos colocaram, pois é, então, mas Ezequias também teve uma situação difícil, ele enfrentou uma enfermidade e tal. Então, eu estou colocando antes, porque ou era antes, ou era quase que simultaneamente, mas a lição para nós também é independente, se é antes ou depois, o que nós vamos aprender sobre a enfermidade, de qualquer forma, ela é válida do mesmo jeito. Mas por que eu estou colocando antes? Porque meu pensamento Deus estava ensinando Ezequias a confiar. E essa enfermidade foi um dos grandes momentos em que Ezequias ele enfrentou a morte, né? Você pode pensar assim, ele vai perder território, ele vai enfrentar situação, ele vai perder dinheiro, mas a vida é onde a coisa realmente chega mais perto da gente, né? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 20, nós temos os 3 relatos. Uns enfatizam mais um lado do que outro, né? Em 2 Crônicas, que a gente usou já bastante, vai explicar toda aquela primeira fase da restauração da casa de Deus, nem tem em 2 Reis. Esse relato detalhado, 2 Crônicas fala da doença, mas fala em um versículo. Aqueles dias Ezequias ficou doente e ele clamou a Deus e Deus curou. Em 2 Crônicas é só isso. Agora, 2 Reis já vai explicar com mais detalhes, por isso que nós estamos olhando aqui. Então, naqueles dias, lembra que, então, nessa sequência aqui, 2 Reis, ele já contou sobre a invasão e a libertação da Síria. Mas naqueles dias, não fala assim, depois daqueles dias, naqueles dias. Então, em algum momento, né, na história ali, naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. Eles não tinham ultrassom, ressonância magnética, não sei o quê, não tinha médicos muito assim que sabiam muita coisa, mas ele sabia que tinha uma doença fatal. Ele sabia que estava perto da morte, né? Estava perto da morte. Isso antes de Isaías chegar. Aí Isaías, o grande amigo Isaías, o profeta é amigo, não é? Se você é um servo de Deus, o profeta é seu amigo. Se você não é servo de Deus, provavelmente o profeta não é seu amigo, né? Tem profetas que vêm, né? Quando Elias chegou para Acabe falou assim: ei, meu inimigo, você me achou? Né? Você me achou? Né? Isso porque Acabe estava tentando achar Elias durante 3 anos e meio para matar Elias,
né? Depois Elias achou Acabe e Acabe falou assim, meu inimigo. Mas para Ezequias, Isaías era um amigo, era uma pessoa, tem, assim, Isaías, é difícil achar um rei que tivesse assim mais relacionamento com o profeta. Davi também tinha mais de um profeta, mas os profetas amigos de Davi não deixaram livros escritos, né? Os profetas amigos de Davi é Natã, né? Como é que chamava o outro? Me fugiu o nome do outro, mas tinha assim mais de um profeta que acompanhava Davi, mas nenhum deles escreveu livro. Nós não temos livros escritos, né? Agora Isaías, que foi muito envolvido com Ezequias, nós temos até essa mesma história. Depois nós vamos para Isaías, tem uma parte dessa história que não tem em 2 Reis, tem uma oração que Ezequias fez depois de ser curado, que só encontra em Isaías. Isso mostra o quanto que Isaías era muito próximo do rei Ezequias. Só que esse amigo veio com uma notícia não muito boa. Isaías chegou para ele e lhe disse: assim diz o Senhor. Isso sem, pelo menos o relato aqui, né? Sem uma preparação. Assim, então, eu estava orando, deixa eu te falar e tal, Deus é muito bom, mas então, não é assim e tal. Não, não é assim, é na lata. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isso é o amigo Isaías chegando para Ezequias. Claro que ele é amigo, porque ele vai falar o que é. Que adianta falar com ele, tudo bem, né? Lembra aqueles profetas falsos que falaram com Acabe também? Vai para a batalha, que Deus vai te dar a vitória. E Deus não ia dar vitória nenhuma, né? Então não adianta ser um profeta e falar o que as pessoas querem ouvir. O profeta tem que falar o que Deus mandou dizer. Bom, gente, essa história, aliás, assim, a vida de Ezequias, eu sempre soube que Ezequias tem umas coisas que a gente fica pensando, por que isso? Como que é? Tem umas coisas muito contraditórias, tem umas coisas muito difíceis. Eu já vou falando aqui algumas delas, né? Uma das coisas mais difíceis que eu sempre achei assim, complicado para entender é que nesse ponto na vida de Ezequias reinou 29 anos. Nesse ponto aqui ele tinha reinado 14 anos. 14, falta quanto? Matemática aí, falta quantos anos? 15 anos. E aqui na história você vai ver que Isaías falou: você vai morrer. Ezequias chora e ora. Nós vamos falar sobre esses passos, mas eu quero só falar sobre vários pontos assim difíceis de entender dessa história. Então, uma delas ele orou, e Isaías, que tinha falado: você vai morrer, põe sua casa em ordem, que você vai morrer. Logo em seguida, Isaías nem chegou na casa dele, estava a caminho. Ele entregou a bomba e foi embora, nem para ficar lá e orar e segurar a mão dele para, né, você vai morrer em paz, não, nada disso, né? Você vai morrer, tchau, certe sua vida com Deus, coloque sua casa em ordem e você vai morrer. Talvez é a última vez que eu vou te ver. Você vai morrer e vai embora, né? Só que ele foi andando, foi pelo caminho e nem chegou em casa. Ezequias já estava, né? Ezequias não perdeu tempo, né? Começou a chorar, a clamar a Deus e orar. E a palavra de Deus veio para Isaías no caminho: volte e entregue outra palavra a Ezequias. E a palavra é: você vai ser curado, eu vou te curar. E deu para ele quantos anos ele ia viver mais. Quantos anos? Mais quantos anos? 15, que nós já sabíamos antes, né? Porque no início, quando fala assim, quem é Ezequias, fala assim, ele reinou 29 anos. Você sabe quando você tem um filme que você já sabe o fim, né? Você já sabe o fim, por exemplo, assim, um filme que é em primeira pessoa. Se o cara está relatando, assim, na hora do perigo, assim, claro que ele não morreu, porque ele que está contando a história, né? Então, se é uma história verdadeira, você já sabe qual. Então, aqui, quando você está lendo, não tem suspense aqui. Se você prestou atenção, mesmo que você esteja lendo pela primeira vez, não tem suspense nessa história, porque
Fazia 14 anos que ele reinou, mas no início, na introdução, o autor já colocou: então Ezequias tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos. E aqui são 14 anos, então eu sei que ele não morreu aqui. Mas qual que é a grande dúvida, que eu já vou colocando aqui, né, para a gente pensar assim, porque a Bíblia conta essas histórias, algumas das histórias, Deus já dá a interpretação. Tem várias coisas na Bíblia que a Bíblia já explica. Foi por isso que aconteceu. Foi por isso que Deus fez. A razão, tem situações que você não precisa ficar perguntando, pesquisando. A Bíblia já fala, mas aqui não fala. Aqui a gente sabe o quê? Que Deus falou com Ezequias que ele ia morrer. Que Ezequias chorou, clamou a Deus e Deus deu a ele mais 15 anos. Mas qual que é a dúvida, a grande dúvida? A grande dúvida é que Ezequias, nesse momento, se você também fizer as contas, porque não está escrito aqui, mas está explícito, quem reinou depois de Ezequias? Quem era o filho de Ezequias? Manassés, o pior rei da história de Judá, o pior. Eu já falei assim, que eu depois, um dia eu quero perguntar para Deus, assim, é que nem Jó, quando Jó ia perguntar tanta coisa para Deus, que quando viu Deus mesmo, as perguntas sumiram. Mas a minha pergunta que eu tenho na minha cabeça agora, que vai sumir na hora que eu encontrar com Deus, mas a minha pergunta é: Deus, uma delas, essa não é mais importante, mas é uma delas, Deus, o Senhor falou, aqui está escrito que Manassés foi o pior rei de todos os reis de Judá. Mas na minha opinião, Deus, Acaz, o pai de Ezequias, foi pior. Então eu queria entender como é que foi feita essa avaliação. Mas enfim, Manassés foi registrado como o pior rei da história. Mas quantos anos Manassés tinha quando ele assumiu o trono? 12 anos, fazendo uns cálculos e umas implicações. O que você entendeu desses 12 anos? Que Manassés nasceu nesse período de 15 anos que Deus deu a mais para Ezequias. Ou seja, Ezequias chorou, pediu a Deus, ele não pediu quantidade de anos, ele só falou assim: Deus, não é justo. E se a gente entende, esse é um se que eu não posso garantir, mas se a gente entende, tem algumas evidências para isso. Se você entende que essa enfermidade aconteceu antes da batalha e não depois, como está a Bíblia não fala que foi depois, mas o registro foi depois. Mas se você entende que foi antes, você pode entender que Ezequias, ele entendeu que a vida dele não estava completa. Ele é da descendência de Davi. Pelo que a gente entende, ele não só não tinha Manassés, ele não tinha nenhum filho. Se ele morre nesse momento, ele vai deixar o trono de Davi sem descendência. Já é uma coisa, nós não sabemos se ele estava pensando nisso, mas é muito possível. Mas ele não tinha filho. Para o judeu, para o povo naquela época, já assim, morrer sem filho já era uma coisa terrível. Agora, ele como descendente de Davi, na linhagem de Davi, tinha um significado. Mas outra coisa, se essa enfermidade aconteceu ou no meio dessa invasão ou antes, então ele também entendeu que a situação que ele estava se preparando há tanto tempo, se preparando e vendo essa ameaça, e não faz aliança com o Egito, e confia em Deus, e faz segurança, mas a Síria está vindo, e se ele morre nesse momento, ele também não viu o resultado de tudo aquilo que ele se preparou para ver uma vitória. Então, é uma situação muito dramática. Mas tem essa pergunta, gente, como que Deus dá 15 anos para ele, e ele tem um filho, e esse filho se torna o pior rei de Judá? Então, são muitas perguntas, muitas perguntas. Agora, eu vou colocar também, assim, antes de continuar, depois nós vamos vendo assim, mais ponto por ponto. Mas eu quero colocar aqui também
pelo menos 3 coisas que são raras, são incomuns em relação a essa história. A primeira coisa é Deus avisar a pessoa que vai morrer. Não é que nunca acontece, mas é muito raro. Então, essa pergunta sobre Manassés é uma coisa à parte. Mas agora eu quero falar sobre 3 coisas assim estranhas, muito incomuns. Não é comum Deus avisar que você vai morrer. Acontece, mas inclusive eu vou citar, eu vou dar as 3 coisas, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa primeira. Na maioria das vezes que pelo menos eu consegui pensar, quem mais que Deus avisou que ia morrer? Na maioria das vezes era por causa de pecado. Maioria das vezes. Vou falar já assim, Jeroboão, aquele primeiro rei Jeroboão, todo mundo lembra do nome de Jeroboão, né? Pecado de Jeroboão, né? Jeroboão assumiu o trono, foi infiel a Deus, fez todo aquele pecado que fez a nação de Israel pecar, em última análise foi que levou Israel para o cativeiro, e ele, isso está em 1 Reis 14, mas só citando um exemplo, quando Deus avisava que ia morrer. Jeroboão tinha um filho, o filho estava doente, ele falou com a esposa dele, Jeroboão, falou com a esposa dele, vai para o profeta, aquele profeta, Aías, que profetizou que eu seria rei, quando Salomão estava vivo ainda. Esse profeta estava velhinho, estava cego, não conseguia ver, mas vai lá para aquele profeta. Nunca Jeroboão se interessou no profeta, depois daquele início, não seguiu a vontade de Deus, não quis saber se Deus estava junto com ele, não, mas agora na doença ele lembrou do profeta, doença do filho, ele lembrou do profeta e falou assim, vai lá e pergunte, falou com a mulher, né? Vai lá e pergunte se meu filho vai sarar ou não, mas se disfarce, não fala que você é esposa de Jeroboão. Só que Deus avisou para o profeta ceguinho, antes dela chegar, falou assim, olha, a esposa de Jeroboão vai chegar, ela vai se disfarçar, ela vai fazer de conta que não é, né? Coitado, né? Deus tinha que avisar, porque ele estava cego, ele não ia saber, né? Sei lá o que ela fez com a voz dela, o que ela ia fazer, mas Deus avisou antes, vai chegar a esposa de Jeroboão, e aí ele deu uma mensagem, explicou tudo, porque você fez assim, 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 sua casa vai ser exterminada, vai ter juízo sobre sua casa, e o seu filho, ela nem conseguiu fazer a pergunta, ela estava chegando perto da porta, ele falou assim, entre a esposa de Jeroboão, acho que ele não sabia o nome dela, né? Entre a esposa de Jeroboão, por que você está se disfarçando, querendo ser outra pessoa? Pois é, seu filho vai morrer. Então Deus avisou, né? Aí você tem até o caso de Moisés, o homem de Deus, Deus avisou para ele que ia morrer, mas por que Deus avisou? Assim, eu só queria que vocês vissem alguns casos em que houve um aviso prévio de morte, mesmo no caso de Moisés, o grande amigo de Deus, que falava face a face com Deus. Por que Deus falou assim, chegou a sua hora de morte? Por quê? Porque ele tinha feito uma coisa errada, não tinha honrado a Deus, Deus já tinha avisado para ele. Moisés também já tinha chorado, que nem Ezequias fez, já tinha chorado, já tinha falado assim, Deus não é justo, eu fui fiel durante todos esses 40 anos, eu fiz tudo que o Senhor mandou, não adiantou, chegou a hora de morrer, era um tipo de um juízo sobre Moisés, né? Então tem várias situações, né, em que Deus, geralmente, quando Deus avisava que alguém ia morrer, era por causa de algum tipo de juízo. Então isso que eu queria, a gente tem que fazer uma ligação. Mas essa ligação que estou fazendo mostra 2 coisas. Uma, que você não pode tirar uma regra, que a gente sempre quer fazer, assim, eu estudei a Bíblia e descobri que todas as vezes que Deus avisa que alguém vai morrer, é por causa de pecado. Nesse caso aqui não era.
Percebe? Então é muito importante a gente entender que existem situações, existem princípios que você pode descobrir na Bíblia, mas nós não podemos fazer regras. Deus faz as coisas de diversas maneiras. O aviso é uma coisa. Outra coisa é doença. A doença, alguém pode ficar doente por causa de um juízo de Deus? Sim, tem vários casos. Aquele servo de Eliseu, Geazi, ele pegou a lepra de Naamã porque ele fez uma coisa terrível. Tem doenças que vêm por um juízo de Deus. Miriam, irmã de Moisés, também foi acometida de lepra por causa de uma coisa ruim que ela fez. Mas essa doença aqui não foi por causa de pecado, ok? Então, a gente entender essas coisas assim que quando provações, enfermidades ou outro tipo de provação vem, a gente não tem uma resposta clara, né? Como os discípulos chegaram para Jesus com o homem cego em João 9, assim, quem que pecou? Eu acho maravilhoso assim, quando as pessoas dão duas opções para Deus, né? Quem que pecou? Esse homem ou os pais dele? E Jesus falou assim, nenhum dos dois. E tem muitas perguntas assim, né? Josué perguntou para o anjo do Senhor, o Senhor é a nosso favor ou contra nós? E Deus falou assim, a pergunta não é se eu sou a favor. A pergunta é, você está do lado de quem? Então tem muitas perguntas que a gente faz para Deus que Deus não responde do jeito que a gente quer, porque não é essa opção ou aquela, ok? Então, muitas doenças não são por causa de pecado. Pode sempre a minha conclusão é, todas as vezes que eu estou numa situação difícil, eu pergunto para Deus, tem alguma coisa? Eu estou fazendo alguma coisa errada? O Senhor está chamando minha atenção? O Senhor quer que eu me arrependa de alguma coisa? Essa pergunta é sempre válida. E se você procurar, você sempre vai achar alguma coisa do que se arrepender. Mas às vezes esse não é isso que Deus está querendo tratar, ok? Então, primeira coisa diferente sobre essa situação com Ezequias é muito raro Deus avisar alguém quando vai morrer. E quando Deus, está dentro desse primeiro ponto, mas muitas vezes quando Deus avisava, em outros casos, assim, que alguém ia morrer, muitas vezes era por causa de algum pecado, mas nesse caso não era. A segunda coisa que é muito ligada, assim, quase que uma sequência aqui, a segunda coisa que é mais raro ainda, é raro Deus mandar você, assim, porque ele ia ter pouco tempo, então Deus não deu muito prazo aqui para ele saber quando queria morrer. Então ele estava doente, Isaías veio e falou assim, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. Isso era 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu não sei quanto que teria sido, mas isso Deus não estava dando muito prazo, mas Deus estava falando, você vai morrer. Mas a segunda coisa, mais rara ainda, é Deus falar quanto tempo ele teria de vida. Muitíssimo raro, é muito ruim você saber que você vai ter 15 anos de vida. É muito ruim, porque o nosso coração é muito volátil, é muito, como que eu posso falar assim, é um coração que quando você sabe que você tem tanto tempo de prazo, você vai relaxar. Na verdade, quando Deus fala assim, põe a sua casa em ordem que você vai morrer, tá, tem algumas coisas que eu preciso fazer, mas o certo é, a minha casa, a minha vida, a minha casa precisa estar em ordem, porque eu posso não ter esse aviso prévio. Então, quando ele fala, põe a tua casa em ordem, isso é uma coisa que eu deveria já andar com minha casa, pelo menos os 90%, só as últimas coisinhas, Deus, é agora, porque pode ser que você não tenha esse aviso, é agora. Pode ser uma coisa de repente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, filho de Deus, nós não temos nenhuma garantia de que nós vamos ter esse aviso e não temos nenhuma garantia de que a gente não vai morrer antes da hora, pessoa que já está velhinha, assim tal, tá, tudo bem, a pessoa vai ter sua casa em ordem sempre, a gente espera, né? Mas muitas vezes nós não temos essa preparação.
né? Mas Deus deu para ele 15, ele soube que era 15 anos. Tem algo que, isso é assim, eu não posso responder por quê, eu não entendi assim o porquê, mas é muito raro, é muito incomum isso acontecer. E a terceira coisa incomum sobre essa história essa história mais detalhada é contada duas vezes, segundo Reis 20 e Isaías 38, porque segundo Crônicas, muito resumido. Então, essa história da doença nós temos duas vezes. Aqui, em segundo Reis, versículo 8, fala assim: perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Em Isaías, o relato vai assim, Deus já falando que vai dar um sinal. Mas depois, no final do capítulo, dá a entender que Ezequias tinha realmente pedido. Normalmente, gente, Deus deu uma palavra para Ezequias: você vai ser curado. Ele precisava pedir um sinal. Essa coisa de pedir um sinal, a gente, por causa do Novo Testamento, que os fariseus pediam um sinal, Jesus falou assim, uma geração má, adúltera, pede sinal. A gente, às vezes, normalmente, a gente entende que pedir um sinal não é uma coisa muito boa. Mas, assim, a Bíblia tem vários sinais. Gideão pediu 3 sinais, né? Eu estou quase... Você vai lendo a história de Gideão, estou quase esperando, assim, Deus... Gideão, eu já dei 1. Não, mas eu quero o segundo. Tá. Mas, Gideão, Deus, eu queria mais 1. Mas, Gideão, eu já te dei 2 sinais sobrenaturais. Deus deu, Deus não reclamou nenhuma vez. Deus não falou assim, por que você está pedindo sinal? Porque Gideão ia ter que enfrentar uma situação muito difícil. Então, se nós estamos aqui tentando entender um pouco como é que Deus ensina a confiança. Ezequias está passando por uma situação em que ele precisa aprender a confiar. Então, ele pede um sinal. Eu não vou falar muito sobre o sinal agora, que nem sei se vai dar tempo de falar sobre isso hoje, mas eu só queria que vocês pensassem assim, né, lembrassem essas 3 coisas que são raras, são muito incomuns você encontrar isso numa história, essas 3 coisas: Deus avisando quando vai morrer, Deus dando quanto tempo você vai morrer, e Deus aceitando plenamente, assim, a história só para, depois nós vamos voltar nisso, mas aqui em 2 Reis, Ezequias que pede um sinal, e Isaías, se Deus mandou na hora ou não, mas Isaías até falou assim, tá, Deus vai te dar um sinal. O sol pode adiantar 10 graus ou voltar 10 graus. Qual que você quer? Aí que está um profeta que também confia em Deus, né? Porque Isaías deu a opção para ele. E Ezequias, como assim, bom, já que você está me dando essa opção, descer, adiantar 10 graus? Se adiantar 10 graus é fácil. Eu não acho fácil, né? Mas ele falou assim, adiantar 10 graus é fácil, eu quero que volte 10 graus. Então, é fantástico isso, né? Fantástico, sim. Aí depois fala assim, né? Aqui no versículo 11, né? No 10 ele fala, é fácil a sombra adiantar 10 graus, eu quero que ela recue 10 graus. Aí que Isaías vai e clame a Deus. É mais ou menos como Elias, que falou assim, Acabe, pega seu carro e corre que vai chover. Aí Elias vai orar para chover, né? Então, primeiro ele avisa, né? Primeiro ele fala assim, Deus vai te dar o sinal. Aí fala assim, Isaías clamou ao Senhor. Ou seja, Isaías não tinha essa garantia já de que Deus ia fazer assim, Deus, eu falei que ia voltar a 10 graus. Deus falou assim, tá bom, você falou, o problema é seu. Não, Isaías clamou a Deus e Deus fez o que Isaías tinha prometido. Então essas são as circunstâncias diferentes da nossa história. Então vamos voltar aqui no início do
do relato e vamos falar um pouco sobre a oração de Ezequias e vamos pedir a Deus para nos mostrar alguma coisa que nos ajude também a confiar. Então, no versículo 1, ele mandou colocar a casa em ordem. No versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Eu não sei se, agora eu não lembro se deixa eu ver, Isaías. Tem um que parece que fala assim, que ele chorou amargamente. Amargamente, né? Em Isaías 38:3, que é a mesma história, também fala amargamente. Então ele chorou muito e chorou amargamente. Bom, como eu falei, assim, tem situações que a própria Bíblia interpreta, mas aqui a gente só sabe que Deus respondeu, e respondeu rápido. Agora, quando você vai ler, eu costumo, né, ler assim, algumas opiniões de outros comentários e pesquisadores, estudiosos, né? E é sempre interessante ver assim que tem pessoas que interpretam de um jeito e tem pessoas que interpretam de outro, né? Algumas pessoas interpretam que Ezequias fez uma oração muito egoísta, muito centrada em si mesmo, né? Porque no relato sobre a invasão da Síria, quando Ezequias ora, ele ora para Deus livrar por causa da glória de Deus. Então é muito claro assim que Ezequias faz uma oração não pensando em si, mas pensando na glória de Deus. Mas eu quero assumir mais assim, a Bíblia nunca fala que Deus só ouve uma pessoa que tem um coração que não pensa em si, fala assim, Deus, se o Senhor quiser me levar, tudo bem, eu estou em paz sobre isso. O que eu quero, eu estou mais querendo mostrar para vocês que a confiança, porque lembra que segundo Reis 18 fala assim, que Ezequias foi um rei que confiava em Deus como nenhum outro, antes ou depois. Então a própria palavra dá um testemunho, coloca lá que o rei Ezequias foi um homem que aprendeu a confiar em Deus. Então, agora nós estamos vendo Ezequias no dia a dia. Ele não confiou em Deus nessa prova aqui, de aplacar o rei da Síria. Ele não confiou em Deus. Então, e depois, na semana passada, a gente leu sobre Jesus. Que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele que é o exemplo máximo de confiança em Deus, ele teve um momento dele que falou assim, Deus... Jesus não sabia, por isso que eu falo assim, não é conhecimento intelectual, conhecimento mental. Jesus sabia, ele era Deus, mas ele era homem. Como um homem, ele sabia por que ele tinha vindo ao mundo. Ele falava direto com os discípulos dele, eu vou morrer. Ele sabia o que ele ia enfrentar, porque no jardim ele falou assim, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porque ele sabia que ele ia enfrentar algo que era humanamente impossível ele suportar. E na cruz, ele chegou a ver tantas trevas e tantos demônios em volta dele, e tanto o peso do pecado, que ele falou, Deus, por que o Senhor me desamparou? Então o que eu estou querendo dizer assim, que a confiança não é dizer assim, não, eu enfrento dificuldades, eu nem ligo. A confiança assim, eu tenho paz, eu não me abalo, eu não sinto nada. Claro que Deus quer que a gente tenha fundamentos firmes, né? Que assim, que não se abalam com qualquer coisa. Existe essa firmeza em Deus. Mas o que eu estou querendo mostrar assim, é que a confiança ela é forjada no meio de situações difíceis, e Ezequias aqui, ele clamou a Deus. Aqui você tem várias situações, eu já descrevi assim, ele não tinha filho, possivelmente ele estava no meio ou pouco antes da invasão final da Síria, então assim, se era antes, ele sabia que
tinha nuvens muito escuras vindo contra a nação, contra a cidade de Jerusalém. E ele não está necessariamente falando só sobre a vida dele, mas claro que ele tem preocupação, ele chora amargamente porque ele sente que tem algo a se cumprir na vida dele. E o que eu queria mostrar aqui é, olha, vamos ler de novo a oração dele, é uma frase, né? Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração. Eu não sei se a sua Bíblia fala, essa palavra fidelidade às vezes é traduzido como verdade. Quando você fala assim, quando você pensa em verdade, você fala assim, eu sempre acreditei na Trindade, eu sempre acreditei que Jesus morreu na cruz, sabe assim, você pensa em doutrinas, mas quando a Bíblia, geralmente essa palavra verdade no Velho Testamento, não sempre, é por isso que é sempre bom a gente pesquisar, mas essa palavra realmente é fidelidade. Se a sua Bíblia fala verdade, não é a melhor tradução, essa aqui é fidelidade, que significa é uma relação de aliança. É uma relação de aliança. O casal pode falar assim, o marido pode falar para a mulher pode falar para o marido, eu sempre fui fiel. Isso não significa que nunca teve algum pensamento, nunca fiz nada de errado, nunca deixei de fazer alguma coisa que você queria, mas a fidelidade significa, eu mantive a aliança, eu estou dentro da aliança. O que eu queria dizer assim, Ezequias não está dizendo que eu não pecou. Depois nós vamos ver a oração dele em Isaías, essa é a oração que ele fez antes de ser curado. Em Isaías 38, só adiantando um pouquinho, só para fazer esse contraste, em Isaías 38 tem uma oração, que está registrada, uma oração bem mais longa que essa, e que ele escreveu essa oração depois de ser curado, mas essa oração que ele escreveu, descreve o que ele estava sentindo antes, e ele fala dos pecados, lá em Isaías 38 ele fala dos pecados. Para nós, depois da nova aliança, depois de entender que nós somos pecadores, nós enfatizamos, a reforma, principalmente enfatiza muito assim, o homem é pecador, você nunca pode falar que você é justo, não tem ninguém que é justo. Então quando você lê, não sei você, mas quando eu leio alguns salmos de Davi também fala coisas assim, Deus, livra-me, porque eu sou, qual que é a palavra que ele usa? Assim, eu ando em retidão, eu sou reto. Davi, como assim? Você é reto? A gente pensa que não pode falar isso, mas a Bíblia tem esses registros para mostrar que o que Deus está querendo é fidelidade dentro da aliança, e você pode sim falar sobre a sua fidelidade e correspondência a Deus, não no sentido de se colocar como justo, como perfeito, mas a Bíblia, a questão que a gente mais precisa entender é que Deus fala muito, sim, Deus age muito dentro do contexto de aliança. Você está dentro da aliança com Deus ou não? Você não precisa falar assim, Deus, eu sou terrível, todo dia eu quebro a sua aliança. Não, eu estou dentro da tua aliança, tenho feito coisas erradas, mas eu estou dentro da aliança contigo. É isso que Ezequias está falando. E então ele está falando assim, andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração. Uma outra tradução fala inteireza de coração, ou com coração perfeito. Quem tem o coração perfeito? Mas Davi é colocado como exemplo de uma pessoa de coração segundo o coração de Deus. O coração de Deus é um coração perfeito, mas Davi fez várias coisas erradas. Ezequias fez coisas erradas. Eu faço coisas erradas. Mas você pode entender o que é a sua relação na aliança com Deus. Segura o lugar aqui que a gente já está voltando, mas acho que é Salmo 26.
Salmo 26 é um salmo de Davi, mas eu só queria mostrar algo bem paralelo em relação a isso, e eu acho que é bem assim, no mesmo espírito do que Ezequias está falando. Salmo 26:1: Julga-me, ó Senhor, pois tenho andado na minha integridade, tenho confiado também no Senhor sem vacilar. Uau! Examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha minha mente e coração. Quer dizer, você pode falar assim: Deus, eu não estou vacilando, minha confiança é o Senhor, mas me esquadrinha, porque se tiver alguma coisa errada, Davi falava isso, Salmo 139, que todo mundo conhece, veja se tem alguma coisa e purifica, porque essas coisas, na verdade, elas vêm para isso, elas vêm para purificar, elas vêm para fazer a gente passar por situações que vão queimar dentro de nós tudo aquilo que não. Mas eu queria mostrar o versículo 3, pois o teu amor, o que a sua Bíblia fala? Benignidade. Gente, eu tenho uma bronca com essa palavra, benignidade, porque eu acho que benignidade não significa nada. Para mim, assim, não sei o que é benignidade. Agora todo mundo deve saber já que palavra que é essa, né? Recede. Essa palavra tem uma riqueza. Essa palavra é maravilhosa, porque essa palavra, a minha fala teu amor. Eu também acho assim, que eu não sei direito o que é amor, né? Então, assim, é uma palavra, pelo menos assim, benignidade, assim, né? Benignidade é uma palavra boa, mas eu não sei o que é, né? Agora, quando você fala assim, recede, se alguém lembra quantas vezes eu tenho falado sobre isso, recede é uma palavra de aliança, é uma palavra, por exemplo, muitas vezes traduzido como misericórdia, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre, recede. Então, essa palavra recede inclui misericórdia, porque Deus é misericordioso conosco, comigo. Misericórdia é uma coisa que eu não merecia. Mas a palavra recede significa correspondência, porque Deus derrama misericórdia, mas Ele espera um coração totalmente voltado para Ele. Então, quando Davi fala assim, eu tenho confiado, tenho andado na minha integridade, ele está dizendo, esse recede que o Senhor me deu, coisas que eu não merecia, mas eu estou correspondendo a Ti, e isso é que Deus quer. Deus está procurando algo que realmente desenvolva um relacionamento, e isso foi uma descoberta para mim, que eu sempre entendi que o amor ágape é aquele amor, e tem um aspecto disso, de que o amor ágape é algo que Deus dá e Ele não se importa, né? Jesus curou 10 leprosos, e só um voltou, os 9 continuaram curados, né? Mateus 5, Deus derrama chuva sobre justos e injustos, Deus é maravilhoso para todos. Então, Deus dá o amor dele sem exigir nada de nós, mas não é bem verdade isso, porque Deus derrama o amor, não no sentido assim de uma troca, uma coisa assim sei lá, um tipo de uma barganha, mas aliança é uma coisa recíproca. Deus está procurando um relacionamento de amor. Por que Deus, muita gente pensa assim, por que Deus não abençoa, não é para ter inferno, não é para ter nada, porque Deus criou, nós somos todos filhos dele, importa se nós somos bons ou ruins, Deus é maravilhoso com todo mundo. Eu não sei como Deus vai lidar com essa situação, mas eu sei que Deus ama, mas que Ele procura um relacionamento, e o relacionamento envolve reciprocidade. Então, quando Davi fala, pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos, o que ele está dizendo? A tua misericórdia é maravilhosa, mas eu quero corresponder. E aí ele fala na sequência, versículo 4, eu não me assento com homens vãos, não me associo com hipócritas, aborreço a congregação de malfeitores. E isso também a gente às vezes não sabe como interpretar isso direito, porque isso não significa uma superioridade, não significa uma exclusividade, mas isso significa assim, se eu
quero corresponder ao amor de Deus na minha vida, eu preciso tomar algumas posições práticas na minha vida. Eu quero, não é assim, e por isso assim, o grande exemplo é o casamento. O grande exemplo é o casamento. Você não é fiel ao seu cônjuge, porque senão você pode ir para o inferno. Esses dias a gente estava numa reuniãozinha de comunhão e um irmão estava falando assim, que tinha um casal que ele tinha visitado algumas vezes e a esposa falou assim, eu estou muito mal no casamento e a gente não está bem faz muito tempo e a gente só está junto porque, ela não falou assim que eu tenho medo de ir para o inferno, mas era mais ou menos assim, a gente só está junto porque Deus pode ficar muito bravo, sei lá, alguma coisa desse tipo assim. Aí ele falou assim, você não entendeu nada, porque o amor de Deus, o amor que Deus quer, por que Deus quer que o casamento não se desfaça? Porque Ele quer aliança, Ele não quer uma coisa assim, a gente está junto, a gente se suporta, a gente se tolera, a gente só não vai embora porque Deus pode ficar bravo. Não é isso, você não está fazendo a vontade de Deus. E eu estou querendo dizer assim, a mesma coisa acontece com a nossa vida. O que Ele quer não é que a gente seja, o que aconteceu com os judeus, o que acontece com a igreja, que as pessoas, a igreja, muitas vezes tem colocado algumas regras. Então, você tem que ser isso, tem que fazer aquilo, a gente não se mistura. Antigamente, dava muita importância para vícios, tinha época assim que crente não ia nem em cinema, muito menos tinha televisão em casa, tinha assim, um monte de regras, que o mundo achava aquilo absurdo. Hoje nós temos outras coisas que estão muito assim na visibilidade, o crente que é crente mesmo, ele é contra a homossexualidade, ele é contra o aborto, e a gente acaba passando uma ideia de que assim, nós temos obrigação de guardar algumas regras, nós temos que ser fiéis. Deus está querendo uma coisa muito diferente, é uma coisa de coração. Então, quando Davi fala, quando Ezequias fala, eu não sei como explicar, eu espero que vocês possam conseguir, assim, tentar entender que o que Deus está querendo é uma coisa espontânea, é uma coisa de dentro do nosso coração, não é uma coisa assim de eu não posso me associar no mundo, não posso ficar com alguém que é assim, assim, assim. Ele não está falando isso, ele está falando sobre aliança, ele está falando sobre eu compactuar com algo que eu sei que Deus não quer. Então, muitas vezes o resultado pode parecer igual, mas eu estou querendo dizer que tem algo muito mais profundo, que é sede, que é aliança, que é interesse de coração. Então, eu estou tendo dificuldade de entender, eu estou procurando entender, mas eu acho que nós temos que ir muito mais fundo do que a gente tem ido normalmente. Então, vamos voltar para 2 Reis, capítulo 20, Então, o que Ezequias está dizendo para Deus é que ele tem andado com fidelidade, inteireza de coração, e isso é o que nós devemos desejar, é isso que nós devemos querer de todo o nosso coração. Fiz o que era reto aos teus olhos. A misericórdia de Deus nos constrange. O que é que Deus tem feito conosco? Que tipo de correspondência? Como que isso vai realmente ser manifesto ao mundo? O que as pessoas da sociedade entendem quando a igreja faz protestos e movimentos? O que o mundo está entendendo? Tem muita coisa errada que a gente não deve compactuar mesmo. Mas eu me preocupo muito, sim, com a mensagem que é passada. Eu sei que muita gente no mundo talvez não vai entender mesmo quando fizer com o jeito certo. Mas tem várias críticas saindo pela imprensa, Esses dias saiu um artigo na Veja e todo mundo ficou muito bravo,
olha como o cara falou mal dos evangélicos. Mas tem muita coisa que eu abaixo a cabeça e falo assim, não sei se ele está tão errado não. Eu acho que tem algumas dessas críticas que cabem para nós. Nós estamos mais interessados em impor o nosso padrão do que em amar as pessoas e trazer as pessoas para realmente conhecer Jesus. Então, é uma linha muito fina, muito difícil você dizer assim, então não devia ser contra algumas coisas que estão acontecendo por aí, mas tem alguma coisa mais fundo do que isso. O meu coração fica gemendo, Deus, será que nós estamos realmente mostrando essa correspondência a Deus? Será que nós estamos andando diante de Deus com fidelidade, integridade de coração? Será que nós estamos realmente fazendo, como o caso do casal, assim, vou manter o casamento, está tudo destruído, a gente não tem relação nenhuma, amizade nenhuma, amor nenhum entre nós, mas nós estamos juntos, então estou fazendo a vontade de Deus. Eu até acho que isso tem um certo valor, porque se você se separa, você está deixando aquilo mais difícil de reatar. Mas o que eu quero dizer é assim, Deus não fica satisfeito com uma aparência, Deus não fica satisfeito só com uma coisa que parece que está, não, está vendo? Nós estamos fazendo o que Deus quer, não, Deus quer algo que seja de coração. Então, não sei se estou conseguindo transmitir, mas é isso que está pesando muito, quando eu penso nessa integridade e inteireza de coração. Eu acho que só vou terminar lembrando de uma outra situação no Novo Testamento, quando Deus não avisou que a pessoa ia morrer, mas lembra em João 11 sobre aquele caso de Lázaro, né? Quando avisaram para Jesus que Lázaro, o amigo dele, Jesus era amigo da família, né? Maria, Marta, Lázaro. Então eles foram avisar para Jesus que o amigo dele estava muito doente. Era uma situação como essa, doente, não uma doença qualquer, uma doença que era muito grave. E Jesus falou para os discípulos, essa doença não é para a morte. Mas ele morreu. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então esse aqui também, aí tem toda aquela história de como Jesus ficou lá mais 2 dias, depois que soube que o Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias, e quando ele chegou lá, a irmã falou assim, Jesus, se você tivesse estado aqui, ele não teria morrido. E Jesus sentiu tanto drama que ele chorou, nessa hora que ele chorou. Mas ele sabia que essa doença não era para a morte. Nesse caso aqui, Isaías chegou para Ezequias e falou, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Mas a gente vê pela história que essa doença de Ezequias não era para a morte. Não era para a morte. Agora, como que a gente vai saber? Como que a gente vai saber? Põe a casa em ordem e chore bastante. Chore bastante, busque a Deus, mas por quê? Por quê? Porque Ezequias estava em aliança com Deus. Eu não estou dizendo que Deus não cura quem não está em aliança, mas essa situação tinha uma diferença com várias outras situações em que Deus falou assim, não, vai morrer mesmo, porque Ezequias realmente estava num ponto importante no plano de Deus. Então, por mais que essa oração tenha sido Deus, como eu falei assim, isso é super natural. Quando Ana, mãe de Samuel, chorou e chorou e chorou porque não tinha um filho, ela não estava pensando, eu quero um filho que vai ser um profeta, ela queria um filho, entende? Ela queria um filho. Então não é ruim, não é errado, você pode chamar, Deus pode falar,
olha, você está chorando muito, né? Foi o caso de Moisés. Moisés chorou diante de Deus, e Deus falou assim: não adianta, pode parar de chorar, que eu não vou responder, né? Paulo também tinha um espinho na carne, e ele falou assim: Deus, tira. A gente entende, isso é a minha maneira de ver, tá? Mas eu vejo nas entrelinhas que Deus está falando assim: chega, você está partindo meu coração, pare de chorar, porque eu não posso mudar, né? Deus assim, falou com Moisés e falou com Paulo, os dois, assim: chega, basta, não peça mais, porque tipo assim, se você continuar me pedindo, né, isso vai comover meu coração. Mas ele tem situações em que Deus não vai mudar. Mas aqui era uma situação, Ezequias está colocando a vida dele como dentro de uma aliança, como: Deus, eu estou dentro de um propósito teu. Ele talvez não estivesse pensando no filho, não sei, talvez ele não estivesse, é difícil imaginar não pensar nisso, né? Porque na mentalidade deles, o filho era a coisa importante para preservar o nome, para manter a linhagem, né? Então é difícil imaginar que ele não estivesse pensando nisso, mas não fala aqui. Então, mas ele falou assim: eu estou no meio de uma missão, no meio da minha tarefa, da minha missão como rei. E depois, na semana que vem, a gente vai ler a oração dele em Isaías. Ele fala assim: como cortar no meio de uma tarefa. Então Deus dá esse senso para nós. Tem situações que Deus fala assim: não, né, você já vou levar você, acabou mesmo. Mas tem muitas situações em que Deus vai ouvir: tem algo que eu não fiz ainda, o Senhor colocou isso, eu preciso, Deus, eu tenho andado em aliança, eu valorizo a tua aliança, eu quero fazer o que é certo, eu tenho andado, eu tenho procurado fazer o que é reto aos teus olhos. Então, que a gente possa estar nessa aliança, né? Numa aliança com Deus, numa fidelidade com Deus. Nós temos muito mais base para fazer esse tipo de oração. Essa doença, eu só lembrei de Lázaro, porque assim, essa doença de Ezequias, claramente, quando Deus falou assim com Isaías: fala com ele que ele vai morrer, Deus estava testando Ezequias, porque você vê pela resposta imediata que Deus queria curar. Deus tinha um plano para Ezequias que não tinha sido realizado, mas ele queria. Então essa lição de confiança em Deus tem a ver com isso. Deus, o Senhor me deu uma missão. É um pouco diferente, mas estou lembrando de Abraão com Isaac. Deus tinha dado o filho do milagre, Isaac, para Abraão, e depois manda sacrificar. E em Hebreus fala assim que Abraão estava confiante que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? Porque Deus deu Isaac por um propósito. Não era só: quero ter um filho e é maravilhoso ter um filho, mas Deus deu Isaac para cumprir uma promessa, para desenvolver um plano, né? Então é muito, muito importante a gente alinhar a nossa vida com os planos de Deus, né? A nossa vida em aliança com Deus, a nossa vida alinhado com o plano dele, e entendendo o que Deus está querendo. Não parece assim um tipo assim: Deus, eu fiz a minha parte, eu dei o dízimo, agora cadê a prosperidade na minha vida? Não é mais ou menos assim, né? Mas aqui está dizendo assim: Deus, eu fui fiel, agora o Senhor tem que me dar vida e saúde. Então parece muito com isso, mas não é. Porque a gente às vezes critica essa ideia assim: dá o dízimo, dá a oferta, dá alguma coisa para Deus e Deus vai recompensar. E a gente acha ruim esse tipo de barganha. Agora, é verdade, Deus realmente abençoa. Existe um princípio de Deus, que quando você dá o que você tem para Deus, porque Deus está interessado num relacionamento. Então, quando Ezequias fala assim: Deus, eu andei, e Davi falava isso também: Deus, eu tenho andado nos teus propósitos, né? E depois, eu não li o resto do salmo, não sei se é esse 26 ou tem um salmo 30 também,
Tem vários salmos em que Davi fala assim: Deus, eu estou andando nos teus caminhos, eu estou guardando a tua aliança, mas depois ele fala assim: Senhor, tinha um momento que eu achei que o Senhor tinha me abandonado por completo. Então a pessoa que anda com Deus, como Ezequias, ele não está isento de passar por essas situações, não, ele vai passar, e ele vai talvez ouvir uma palavra dizendo: você põe sua casa em ordem que você vai morrer. Mas são momentos em que a gente aprende assim, a confiar. O que é confiar? Assim, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero terminar a minha missão, e eu quero andar dentro dos teus propósitos. Então, que Deus nos ajude, é isso que nós almejamos. Senhor, nós te agradecemos por esses relatos, por essas narrativas, ó Deus. É verdade que tem muitas coisas que não entendemos plenamente, muitas coisas que nós não sabemos como aplicar exatamente na nossa geração. Nós temos desafios bem diferentes daquela época, temos desafios também de guerras, de nações, de invasões, de ameaças. Nós vivemos essa situação hoje também. Mas muito mais do que isso, a tua igreja enfrenta outros tipos de ameaças que podem podem nos desviar totalmente daquilo que o Senhor pretendeu para nós. Então, Senhor, nós também precisamos aprender a confiar, nós também precisamos aprender a colocar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Precisamos aprender a andar realmente em aliança contigo, entender o que é que o Senhor quer de nós, que tipo de atitude o Senhor espera de nós no mundo em que nós vivemos, que tipo de mensagem nós estamos passando, que tipo de representação nós estamos dando ao mundo de Ti. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, nesse dia, Senhor, que nós vivemos, ó Deus, mostra-nos, para que nós também possamos andar em fidelidade e inteireza de coração diante de Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.